Fala pessoal, bora para mais um papo aqui do RH Talks. E para esse papo eu trouxe aí minha convidada que nem gosta de um fogo no palquinho assim como eu, para falar de gestão da mudança. Como que a gente se prepara para isso agora, para chegar lá no futuro? Uma das frases que eu também mais ouvi na minha vida é que a única certeza que temos é que vai mudar. E a minha parceira para falar disso é a Ana Cláudia Peixoto, que ela é gerente de gente da Solids. Ana, é um prazer bater esse papo de novo com você sobre esse tema que não é novo, é atual, mas vai permanecer na nossa vida durante muito tempo, porque toda hora muda, né? Com toda certeza. O prazer é todo meu, Léo. Muito obrigada pelo convite. Como você já falou, né? Somos parceiros aí de fogo no palquinho. Adoro, adoro essas trocas com você. Muito honrada de estar aqui. E mudança, como você muito bem já iniciou, é a única certeza que a gente tem é que vai mudar. Tinha até um slogan, né? Não vamos fazer propaganda, não, mas em 30 minutos o mundo pode mudar? É bem isso no RH, né? Exatamente. E aí, a provocação que também vou trazer, é que muitas vezes a gente acaba não se preparando para essa mudança. Acaba só. Chega aquela tarefa, chega no e-mail, chega só vai chegando, vai chegando. E às vezes eu preciso fazer a provocação para a gente olhar a causa, que muitas vezes isso se repete todo mês. Folha de pagamento, contratação em cima da hora, que o povo acha que é pastelaria no RH. E eu não me preparo para minimizar isso. Não estou dizendo que a gente não vai apagar incêndio, que não vai parar de mudar, mas o quanto eu estou refletindo sobre como eu poderia tornar esse processo mais fácil se eu planejasse melhor. Ninguém gosta de planejar. Vamos lá, ninguém gosta de sentar 2 horas ali para planejar as coisas. É chato e é a parte talvez menos glamurosa da história. Mas é importantíssimo para que a gente consiga ser produtivo de verdade. E a tão famigerada palavra do RH estratégico, eu estou só apagando incêndio, não tenho uma visão do todo, eu não sou um RH estratégico, eu sou um executor, basicamente, que está fazendo o que me demandam, né? É isso, Léo. E assim, o planejamento, como você falou, muitas vezes não é a parte glamourosa, né? Só que ele é extremamente necessário, porque mudar a gente sabe que vai acontecer, mas ela não precisa ser dolorosa, a mudança não precisa ser dolorosa. E aí acaba até um pouco em contradição, tipo, como que eu vou planejar algo que vai mudar? Gente, é exatamente isso, você precisa planejar o que está acontecendo para você, quando continuar acontecendo e mudar alguma coisa, você já esteja preparado. E aí, eu, já que a gente gosta, né, de um fogo, eu já vou começar logo colocando a pimentinha assim. Muitas vezes, justamente por o planejamento não ser algo glamuroso, até inconsciente, a gente prefere estar apagando incêndio porque está no palco, está todo mundo vendo o que eu estou fazendo, do que me recolher no planejamento. O planejamento é algo quase que solitário, né? No sentido de você ir, desenvolver, entender, estudar o cenário, ninguém está vendo ali. E aí a gente tem a falsa impressão que aquele quem não é visto não é lembrado. E as coisas não funcionam assim sempre. Então a gente tem que parar de achar que só quem está sendo visto, só quem está aparecendo que está trabalhando. E eu acho, ouso dizer que é isso que nós muitas vezes, por isso, na verdade, que muitas vezes nós deixamos de planejar para ir para o front, né, e falar assim: olha, eu estou aqui, eu estou apagando incêndio, quando você precisar, pode contar comigo. Só que deixamos de ser estratégicos. É aquela coisa que também eu já ouvi, Ana, que eu prefiro ser quem resolve o problema do que ser o problema. E aí você fica naquela. Só que em alguma vez você já parou para pensar como que eu extinguiria aquela causa de incêndio ou minimizaria? Por exemplo, você trouxe o ponto de não somos capazes de prever as mudanças? Será mesmo? Algumas delas sim. Se a gente olhar para dados, vamos lá puxar, na RH, planilha, dado, sistema, eu consigo, se eu olhar para um raio de 1 ano, 2 anos, eu consigo prever sazonalidade, por exemplo. Qual é a época que mais saem pessoas da minha empresa? Qual é a época que mais gente fica doente na minha empresa e que eu preciso investir mais em hora extra? Qual a área que está usando mais hora extra, por exemplo? Tá estourando o limite de hora extra. Será que essa hora extra está saindo mais caro, mais barato se eu contratar outra pessoa?
Se eu melhorar uma ferramenta, não vai eu consigo prever algumas coisas. Não tudo. A nossa querida e que jamais volte pandemia foi um caso completamente à parte. Perfeito. Fora isso, tem muita coisa que a gente consegue prever e a gente trabalhar num ritmo, muitas vezes, de ter uma noção de gestão de crise. Se acontecer tal situação, eu vou agir desta forma, vou fazer isso daqui. Já tem mapeado, aconteceu uma vez, registra. Se acontecer de novo, você já sabe o que fazer. Mas principalmente volta para os dados que tem lá dentro da sua empresa, lá no DP, você vai ver muita coisa que tem lá dentro, e você consegue prever alguns comportamentos que a sua empresa vai ter. Então, nem tudo dá para prever, mas muita coisa dá para a gente prever o que vai acontecer, né? Exatamente. E é justamente isso. É a área que, não sei se a área, mas com certeza uma das áreas que mais tem dados somos nós. E aí estou incluindo RH e DP na mesma cumbuca, tá? Nós temos muitos dados. E é exatamente isso que você falou. Porque se nós temos esse dado, e dado, vamos lá, gente, volta aqui. Os dados não são apenas para preencher planilha e você mostrar lá no final do mês quanto deu de turnover, ou qual é o seu headcount, ou qual é o seu INPS, porque a gente adora umas siglazinhas também, palavras em inglês. Não é só para isso. Os dados trazem exatamente essa previsibilidade. Então, o Léo trouxe assim, exemplos extremamente ricos que trazem no dia a dia. E além disso, além dos dados internos, nós temos que estar antenados para esses dados barra tendências externas. Por exemplo, pandemia. Realmente, a gente não tinha como prever. E, tomara que não volte realmente. Não tínhamos como prever. Porém, já se existia a tendência do trabalho remoto, já se existia a tendência da transformação digital, né, da digitalização das empresas, isso já estava no mercado. Isso não era algo que surgiu a partir do momento que foi decretada a pandemia. E o que a gente fez com isso? Nada. A gente olhou e falou: ah, está muito longe. Minha empresa não está preparada. Mas o que a gente está fazendo para preparar? Hoje, qual que é a tendência? Né, hoje muito se fala de inteligência artificial e tudo mais. Tá bom. Como que a gente está usando isso? Pode ser que daqui a pouco apareça alguma coisa que você já precisa estar implantando isso, já ter implantado isso e estar utilizando no seu dia a dia. O que nós estamos fazendo com isso? Então, realmente, não dá para prever. Mas essa sazonalidade que você muito bem colocou, bem como as tendências do mercado, é necessário que a gente faça essas análises e entenda qual que é o nosso momento e como que a gente pode fazer para nos adequar. E aí volta num ponto de cultura que a gente trabalhar. Um dos pontos que a gente precisa é construir uma cultura aberta à mudança, que esteja de forma ágil, se adapte. Isso passa por liderança, passa por treinamento, passa pelas nossas estruturas. Inovação é parte disso como um todo, e também como que a gente lida com o erro. Porque na mudança vai acontecer o erro, na inovação vai Inevitável. acontecer o erro. Só que o que eu aprendi daquilo para uma próxima eu estar mais pronto? Então, eu preciso preparar essa cultura para que vai mudar, vai acontecer, mas como que eu faço isso de uma forma que gere menos atrito entre um todo, né? Porque toda vez que vai mudar, e eu lembro quando eu era supervisor, já vinha o povo, gente, vamos precisar mudar o sistema, por exemplo. Vamos, já via aquele povo revirando o olho, e aí eu parto do princípio que a gente não explica muitas vezes o porquê. Tem que mudar, Perfeito. o porquê temos que fazer, onde que isso se alinha com o objetivo da empresa lá no final. E aí voltamos no ponto cultura, liderança, mas principalmente comunicação. A gente saber falar, explicar, perguntar de volta. Ana, o que você entendeu disso? A Ana me explica. Eu não estou subestimando a capacidade de entendimento da Ana. Eu estou me certificando que a Ana entendeu exatamente aquilo que eu queria transmitir. E aí é o ponto que muitas vezes a gente não pede de volta e cada um entende uma coisa. Depois Até porque dá ruim no final. comunicação, desculpa, Lê, até porque comunicação não é o que a gente fala, né? É exatamente o que o outro entende.
Se você ainda tá naquela máxima de eu sou responsável pelo que eu falei e não pelo que o outro entendeu, tá over, tá? Já já sai que você tá errado na história. Exatamente, porque assim, cada um vai ter uma percepção diferente, veio de lugares diferentes de carreira. E, ah, não, mas ai, a Ana é gerente, ela tem que entender isso. Tá, será? Será que dentro da vivência que ela tem exatamente as mesmas vivências que a minha para chegar à mesma conclusão? Não. E aí que acontece muito ruído de comunicação. Ai, Ana, mas eu tinha entendido isso. Aí pronto. Lá na frente está um incêndio que você poderia ter prevenido simplesmente com comunicação ou com uma simples pergunta. Você entendeu desta forma? Ou me fala o que você entendeu? Isso mesmo. Até porque, né, Léo, o que gera frustração, vamos falar a verdade, não é a ação do outro. Nunca é a ação do outro, e sim a expectativa que você estava em relação à ação do outro. Então já tenha isso como verdade. Na verdade, eu tenho isso como verdade. Se eu me frustrar, a culpa nunca é do outro. Se eu me frustrar com o outro, eu nunca a culpa é do outro. E sim a expectativa que eu gerei do que o outro iria fazer. Isso remete diretamente à comunicação. Por quê? Né? E trazendo para o mundo corporativo. Se eu repasso uma demanda, uma expectativa minha, se eu repasso algo para ser feito, eu crio uma expectativa. Se a pessoa não faz da forma que eu estava esperando, eu fico, nossa, não sabe. Uhum, Meu Deus, que difícil. Viu? É por isso que a gente nunca muda. Quem frustrou fui eu, porque eu não passei a minha expectativa, exatamente isso. E isso traz muito para esse cenário de mudança, como você falou. Se a gente está nesse exemplo de mudança de sistema, se a gente traz para a equipe, simplesmente vamos mudar o sistema, eu, ao seguir essa demanda, né, ao sugerir essa mudança, ou até repassar essa demanda, eu tenho expectativa. Ah, o time vai entender. Mudança de processo, tudo que você fez está errado, vamos mudar de novo. O time vai se frustrar e eu vou me frustrar, porque o time não vai comprar a ideia. E uhum. aí é exatamente essa questão do porquê. Nós erramos muito no porquê. A gente tem essa mania de querer acelerar as coisas e de falar que o óbvio não precisa ser dito. Ah, gente, mas isso tá óbvio. Gente, o óbvio. Nossa Senhora! O óbvio precisa ser dito sim. O óbvio precisa ser dito, até porque, como muito bem colocado, o óbvio é para mim. Através da Uhum. sua vivência, através das suas experiências, pode não ser nada óbvio para você. Então é exatamente essa questão nas mudanças, no processo de gerenciamento de mudanças, né. Explica o porquê, eu acho que o passo principal, primordial para qualquer mudança, seja hoje, seja futuro e antes também, todas as mudanças passam por isso, comunicação eficaz e transparente. E aí, eu já escutei algumas vezes alguém, né, as pessoas falando: "Ah, Ana, mas nem tudo a gente pode falar, a gente fala de comunicação transparente e aí?". Gente, transparente não é falar tudo, porque tem algumas coisas que a gente precisa ficar mesmo, não precisa ser passado, mas precisa ser passado o porquê e o que tem no impacto naquela pessoa que vai receber a mensagem. Então, cuidado com isso, isso é o carinho, isso aí é literalmente empatia, isso é um RH estratégico. Você repassar todas essas demandas, repassar a estratégia a quem for repassar, uma mensagem específica para essa pessoa. E aí, Ana, acho que você vai concordar comigo num ponto. Às vezes a gente fica tão fechadinho dentro do nosso mundinho de RH que pra gente aquela mudança parece super simples. Ah, vou É, exato. implementar uma nova ferramenta de ponto. Pronto. Eu não conheço a operação, não conheço a senioridade da minha operação, não conheço quem são as pessoas que estão lá. Ai, vou colocar um sistema de ponto que todo mundo bate o ponto pelo celular. Eu estou numa indústria. Boa parte do pessoal que trabalha comigo é o pessoal da linha de produção. Será que o celular deles suporta? Será que eles sabem mexer? Será que eles sabem instalar um aplicativo? Para mim é uma mudança simples. Eu vou só baixar um aplicativo novo e fazer meu login. E aquele pessoal que tem
uma menor familiaridade com o celular, com meios digitais, para eles isso vai ser o caos na face da Terra. O que que isso vai gerar para mim, pessoa? Insatisfação, primeiramente, dessa turma toda, mudando a forma de bater o ponto, tendo dificuldade, uma experiência ruim. Para mim, vai gerar aquela avalanche de erros de ponto no final do mês, que eu vou ter muito trabalho para fazer. Então, às vezes, não pensa com a sua cabeça a mudança. Vai lá pro meio, entende? Gente, será que todo mundo que. Tudo bem que hoje é incomum alguém não ter um celular, mas e se essa pessoa não tem, se o celular dela não suporta? Ela está disposta a ter em algo pessoal dela uma ferramenta da empresa? Às vezes eu penso só da minha forma e não penso em quem eu vou atingir. E eu faço uma Hum, mudança que parece simples. Aplicativo, sistema, ok. Mas o que que isso vai causar lá dentro de uma fábrica, por exemplo, uma indústria, ou se é alguém que trabalha no agro, o que que isso vai causar lá dentro? Então, vamos também, às vezes, na forma de planejar a mudança, não pensar na mudança só para mim, mas o que isso gera e como que as pessoas vão receber isso. perfeito, Léo. Eu escutei há um tempo atrás, semana passada, para ser mais exata, eh, um exemplo, vou trazer e real, tá. Eu vou evitar nomes aqui, porque eu não tenho autorização, mas uma indústria, que é uma empresa multinacional, lançou um programa de ideias, tá. E aí essa ideia premiada, né, que você dá ideia e ainda foi falado: "Já que você está na ponta, a mudança surge de você". Legal demais. Desculpa. Legal demais. E o material base de todo esse programa foi disponibilizado na intranet, no site, enfim, colocaram totens na empresa, excelente. Só que o material era todo em inglês. E aí não surgiram ideias. E todo mundo, nossa, o pessoal reclama, né, que quer mudança, e não sei o quê, na hora que a gente dá a oportunidade não chega. Gente, o pessoal não entendia. É o que você falou. O material está todo em inglês. Todo mundo precisa saber inglês? Vamos falar aqui que mal português a gente está sabendo? Uhum, A gente vai ler inglês e aí não surgiu, e aí reclamar, o RH virou e falou assim: "Ah lá", aí no bom mineirês, né, "Ah lá, dei o programa e não fizeram nada", depois reclama. É exatamente isso que você falou, vamos ficar ali na pele de quem está fazendo? Vamos lá uhum, entender? E eles viram, deram alguns passos para trás, criaram um outro programa com a mesma base, porém adaptado à nossa cultura, surgiram ideias maravilhosas. E é exatamente isso. Nós falamos que o pessoal não está preparado para a mudança, que eles não querem, porque a gente tem disso, né, nunca é a gente, é sempre eles. sim. Eles não querem, a liderança não ajuda, enfim, sempre é repassando, só e aí, a gente fez o dever de casa? A gente entendeu exatamente o que você está falando, a gente entendeu o qual que é o impacto disso? A gente entendeu se é isso que eles querem? Porque talvez a gente proponha uma mudança que não seja o que eles querem. Eles apontam aí o nosso público, né, nossos clientes, que são os colaboradores. Talvez não seja isso. Posso dar um exemplo no qual eu participei. Implantamos, estava numa outra empresa, implantamos, era como é que é? Era licença maternidade estendida, com auxílio creche, não deu nada, sabe, todo mundo a gente fez um maior trabalho, uma divulgação, tipo, agora sim. Só que a gente não estudou o público. E aí estou falando por mim, tá, eu estava ali no RH, nós não estudamos o público, nosso público tinha ali entre 24 e 33 anos, a maioria, naquele momento, não tinha filhos, para que eles queriam licença maternidade? Não faz sentido. E a gente fala que eles não estão dispostos a mudar. Nós tentamos e eles não querem, não é, gente. É exatamente isso. Vamos nos colocar no lugar do outro? É isso que é a mudança que é precisa? Ou ainda, a mudança que eu estou propondo irá causar impacto, né? Eu acho que essa é assim o cerne da questão. Estarmos sim abertos para a mudança, mas entender o impacto dessa mudança e comunicar o porquê que isso está acontecendo. Ana, 2 exemplos perfeitos, eu acho que, e a gente vou deixar como última provocação de baseado nos exemplos que a gente trouxe, será que eu estou propondo algo que faz bem para as pessoas, que vai mudar o dia a dia delas, ou é algo que eu quero para mim?
Eu lembro que eu falei com uma empresa um tempo atrás que tinha 42 benefícios para os colaboradores. Eles usavam apenas 7. Então, para que essa gama inteira de benefício para eu gerenciar? Será que é para mim? Será que, por exemplo, vamos lá, benefício de academia. Eu sou uma pessoa fitness, não é meu caso, claramente, mas enfim. Eu quero muito benefício de academia, sendo que boa parte das pessoas da empresa nem utilizaria aquilo, mas eu quero para mim, então eu vou colocar. Então, esses pontos de olhar, conhecer, vai lá para ver o que muda na vida das pessoas, é para que a gente, quando faça uma mudança, a gente tenha noção do nível que isso atinge outras pessoas, que pode, no final da história, gerar um retrabalho para você, se não for bem feito. Perfeito. Tá propondo alguma coisa que no final é você que vai ter que trabalhar mais para corrigir, porque você não planejou direito. Então, Ana, quero te agradecer pelos exemplos, por me ajudar no fogo no palquinho aqui, como sempre, trazendo colocações muito pertinentes e trazendo exemplos e provocando essa galera a pensar, porque nosso papel, eu sempre gosto de frisar, não somos juízes, não somos detentores das fórmulas mágicas, não somos donos da verdade. A gente está trazendo provocações aqui, para que você pense a sua atuação como profissional de RH possa crescer na sua carreira. Então, obrigado mais uma vez aí pela parceria de sempre, Ana. Eu que agradeço o convite, adorei. Pode me chamar que eu venho sempre. Obrigada, Léo. Obrigado, Ana. Pessoal, a gente já volta com mais um papo aqui do RH Talks.